Olá, para quem está passando por aqui, quer assistir essa live, hoje a gente vai falar sobre quais os procedimentos que a gente pode fazer nesse terço, que é o terço inferior da face. Qual é a relação dele com a personalidade das pessoas? Então, deixa eu chamar a Denise, a minha amiga visagista, que vai ajudar a gente. Tá chamando. E aí a gente vai conversar, porque esse terço tem várias coisas para se fazer, tem muita coisa para se falar. Oi, Dei! Olá, doutora Fernanda, como Bom, está? bem, você? Tem quanto Eu já tempo? tava... Quanto tempo? Eu já estava começando a falar sobre esse terço inferior que a gente vai começar a falar. A gente falou do terço superior, do terço médio, e hoje a gente vai comentar sobre o terço inferior. Tem muita coisa para falar, mas vamos começar agora. Pode começar, Vamos Dê. lá, o texto das vontades, da O ação, terço da da ação. prática da vida. É o texto que todo mundo quer, e tem muita gente querendo, né, avançar. Todo mundo quer esse Exatamente. texto, gente, ó. O texto bem definido, que te ajuda a ter ação na vida. Todo mundo quer. E da jovialidade. Porque, Jovialidade. assim, o envelhecimento, a gente vai derretendo. As pessoas chegam aqui e falam, começa a cair tudo, porque começa a ter um afrouxamento dos ligamentos da face, né, que seguram a nossa face. A gente começa a ter deslocamento dos coxins adiposos. Alguns coxins adiposos, eles engordam, eles incham. Uns reabsorvem, outros, com o ganho do peso, incham. Ficam... Por isso que as pessoas têm esse jaws, assim, essa bolinha chama jaws, gente. Quando você vê uma pessoa com 45 anos, você começa a olhar para o ramo mandibular, a mandíbula, isso aqui, da pessoa, e você começa a ver que ela não tem definição. Por quê? Porque esse tecido que está todo aqui bonitinho aqui em cima, ele começa a escorregar, a descer. Então as É tipo pessoas as placas começam a ter tectônicas. Você começa a derreter isso, assim, que nem as placas aí, ó, tectônicas. começa a ter a Pangeia, ai meu Deus, Isso estou falando mesmo, certo? É isso Pangeia, mesmo. Ah, é isso mesmo. começa. Começa ó, a separar os continentes. E aí tem um continente ó, que vai aqui para baixo. Então, Isso. quando você faz uma definição, por exemplo, aqui na clínica eu faço uma lipoplastia facial, quando as pessoas chegam com isso aqui cheinho, gordinho, sem definição, eu venho, faço a lipoplastia, a gente suga essa gordurinha daqui e a pessoa começa a aparecer e ver o quê? E às vezes não tem nem idade, porque a gente fez na Carolzinha, né? E ela Sim. tinha isso aqui emendado, mas era genético. Tem pessoas que a gente faz com a idade novinha. Ela tem, nem sei a idade da Carolzinha, acho que é 20 e poucos E deu, anos. e E deu super definição na Carol, que ela estava querendo muito essa deu, projeção. o queixo dela, hoje ela tira foto só assim. O queixinho dela é dela, não tem um preenchimento ali, aquele queixo mais quadrado, né? Aquela coisa projetadinha, definida a mandíbula, o ramo mandibular. Então, a gente trabalhar nesse terço da face traz muita jovialidade para a pessoa. Às vezes a pessoa se entrega e acha, ai, é assim mesmo, ai, só cirurgia plástica, E doutora né? Fernanda, e a questão dos lábios? O que a Ah, gente, como sim. que é os lábios? Assim? O lábio é assim, as características labiais, o lábio ele vai perdendo volume com o tempo. Não adianta, você tem um lábio com um determinado volume quando nova, e quando a gente vai envelhecendo, a gente perde o volume labial. O volume é aquele vermelhão, onde a gente passa batom. Aquele volume a gente vai perdendo. Então, quando a gente vai reconstituir um lábio, passou pelo planejamento, pela análise visagista e viu que não, essa pessoa realmente está com o lábio rugado, está com o lábio encurtado, a gente faz a projeção do lábio. Mas eu sempre devolvo ao paciente o volume, porque o paciente perdeu o volume, o paciente não perdeu o contorno. O paciente perdeu o contorno pela falta de volume. E a gente vê as pessoas fazendo o contrário, fazendo primeiro o contorno e depois repõe o volume. Não, as pessoas não precisam ter medo de repor o volume. Claro, se fizer com ácido hialurônico, pelo amor de Deus, não me coloque PMMA no lábio, gente.
por favor. Eu vi. Não. Um ácido hialurônico adequado para o lábio. Com uma técnica segura, a gente tem técnicas com cânulas, que a gente pode devolver um volume labial com segurança, sem a pessoa ficar com aquele lábio totalmente deformado. Então, você devolver lábio para paciente também. O lábio, o que o lábio fala da nossa personalidade, Denise? O que acontece? Acontece que a pessoa vai chegando um momento, que nem você falou, vai envelhecendo, vai ficando sem lábios. Digamos que a pessoa seja uma pessoa sanguínea, uma pessoa que gosta de falar muito, ela vai ficando introspectiva, sabe? Vai perdendo lábio, vai ficando introspectiva. E vai ter outro estilo de temperamento que não é o dela. E o que você faz, Fernanda? Você chega lá e reconstitui o volume labial. Geralmente eu peço uma foto antes da pessoa, aquela foto de identidade quando ela tinha 18 anos. Eu gosto muito de ver essa foto. Aquela foto diz muito, né? Sobre a gente. É muito importante a pessoa entender que não é fácil. Não é só... Tô enxergando. Tá. É muito importante a pessoa entender que não é só um lábio. Você, não, mas eu não sei fazer, não, porque hoje em dia tá tudo errando, né? Porque tá todo mundo ficando igual. Gente, se você for uma pessoa comunicativa, trabalha com comunicação, para como que você vai ficar sem lábios? Exatamente. Exatamente. O lábio no terço inferior da face, ele é o rei, né? É o rei. Ele diz muito se o lábio é projetado, se o lábio é fino, a gente pode esperar uma característica da pessoa, né? Então, quando chega, reconstrói esse lábio e passa identidade para a pessoa, gente, que não tem como. Você imagina, trabalhando com comunicação sem lábios. Gente, não pode ter medo, porque tudo é na medida, não, Fernanda? Sim, tudo é na medida com material seguro, né? Realmente, essa região, né? É uma região mais perigosa para mexer com estética. Mas quando a pessoa tem um domínio de anatomia, é um profissional sério, que trabalha com os produtos indicados corretamente, com as técnicas, com segurança, o paciente não precisa ter medo, né? Ele tem que ter confiança e saiba que vai ser um benefício muito grande para a vida dela. Né? Para a mulher, principalmente, porque tem pessoas assim, como eu atendo muitas mulheres maduras, chega um ponto que elas não passam o batom, né? E aí elas vão perdendo também um pouco da vaidade, porque já não passa batom porque não tem lábio, mas tem medo de fazer pensando que vai ficar com aquela boca de couve-flor. Não, a boca projetada, ela é daquele jeito porque as pessoas colocam 3, 4, 5 ml de ácido hialurônico. Né? Quando a pessoa não quer ter um lábio muito volumoso, não quer ser sexy, não quer ser... Né? Porque esse volume labial, ele remete à sensualidade total, né? Um lábio volumoso, divertido, é totalmente ligado na fisiognomonia. Hoje mesmo eu estava fazendo a aula e vi, totalmente sensual. As pessoas que querem sensualizar. Isso é para a vida delas? Querem? Beleza, né? Passando por uma análise de comportamento, análise de personalidade, a gente vendo que isso realmente cabe dentro da vida das pessoas, ótimo, vamos colocar 5 ml se quiser. O visagismo vem com isso, gente. O que você quer expressar? Como você trabalha com criança, é uma pediatra e quer colocar 3 ml de boca. Né? Como faz, gente? Não, gente, tem que passar pelo visagismo, o Fernanda vai lá, a gente conversa, né? E ela toda uma técnica dela, eu com a minha técnica, a gente junta isso tudo para a gente ter mais assertividade. Para apresentar um planejamento assertivo para aquela estética desse terço
inferior. Sim, Outra coisa do terço inferior que é muito importante, que é o segundo, que é mais visível, é o queixo, né, Denise? é o queijo. Tanta Ó, gente falando queixo, hoje queixo é tudo. Quando a gente faz a lipo aqui, define o queixo. E quem não tem, não tem problema, a gente coloca, né? coloca. Coloca um E, ácido, tem pontos de ácido hialurônico que projetam o queixo, a gente faz análise de perfil do paciente. E os pacientes com um pouquinho de retrognata, a gente então, consegue dar uma projeção e fica muito bonito. você vê, Carolzinha, ela já definiu, né? É. Tudo, já definiu. Já deu aquela sanguínea que ela, você tá entendendo? Aham. É, e já ficou. E aquele quadrado é do queixo dela, é do formato do osso dela, é a anatomia óssea dela, é a morfologia dela daquele jeito. E acho que ela gostou, acho que ela nem vai querer fazer preenchimento. Ela gostou Naqueles muito. pontos, a gente tem uma técnica que com fio a gente pode projetar o músculo do mento para frente, também para baixo. Tem uma técnica, o mesmo fio que a gente usa para fazer o lifting temporal, a gente também pode colocar para projetar deslocar esse mento, osso não, o músculo do mento para baixo, e aí Sim. não E precisa fazer o reposicionar o queijo. preenchimento. E E a linha de reposicionar o queijo. marionete, quando a pessoa Gente, essas chega assim, pessoas, é algo que eu faço muito, porque a pessoa chega com expressão de triste, tristeza, é, triste. Ó, ou a pessoa ó, sofreu muito, né? Quando você tem essa muita linha do tristeza. lábio que não é reta, é para baixo. E Então, como que você faz, Fernanda, para ficar, para levantar isso que então está até assim? É, até essa marionete que remete a essa tristeza, a gente faz. Primeiro, se tiver muito peso aqui no terço médio, aqui em cima, não adianta eu intervir aqui. Eu primeiro tenho que intervir aqui Ah, com sim, algum você pega. procedimento e por último é aqui. Mas essa linha de marionete, quando o peso aqui não é muito grande, a gente pode fazer com ácido hialurônico. Tem uma técnica de eversão que a gente usa com ácido hialurônico que dá um resultado bem legal. Eu uso ácido hialurônico até Elancê também, que é um preenchedor bioestimulador. A gente pode fazer essa eversão do lábio e o lábio da pessoa que fica assim, fica um lábiozinho retinho e já dá um outro ar para a pessoa, né? A pessoa já vem com um arzinho mais de alegria. Não, a imagem visual da pessoa é outra, né, Fernanda? É, com certeza. Esse terço inferior tem muita coisa legal para a gente fazer, que as pessoas não precisam ter medo, né? Tantas pessoas com medo aí. Gente, é tudo na medida. Ninguém É, vai, né, você chegar na clínica e a doutora Fernanda já te pegar, vai fazer um monte de coisa. Não é assim. Não é assim. mesmo porque a gente agora com essa análise Oi? facial voltada para a O fisiognomonia que a visagismo, gente tem aqui, visagismo, a gente com certeza vai fazer procedimentos muito mais assertivos, cada vez mais, né? E com pessoas vendo o resultado e se amando e não querendo tirar. Isso que é o isso, legal, né? A sendo pessoa ela mesma, investir sendo sendo ela ela mesma. mesma. Exatamente. Faz o investimento, porque é um investimento, né, gente? É um Mas investimento. faz o investimento, gosta, não precisa reverter nada, e ao contrário, a pessoa cada vez vai querendo mais uma coisinha, E melhorando, vai se melhorando cuidando aqui. também, né, Fernanda? Claro, porque não adianta você querer envelhecer 20 anos, chegar aqui com um procedimento, né? Não é assim. Mas a gente vai fazendo aqueles procedimentos assertivos ao longo do tempo, e Com quando você continuidade. chegar, aí quando você chegar com 70 anos, igual a Bruna Lombardi, pronto, você é a Bruna Lombardi, é aquela coisa Isso. maravilhosa com É uma 70 questão de anos. sequência. Ela com certeza cuidou a vida toda, foi uma sequência, É, né? Ela não exatamente. esperou chegar à idade dela para se cuidar. Exatamente.